Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi. Neste vídeo vamos resolver os exercícios 10.1, 10.2 e 10.3 do Exame Nacional de Matemática do ano 2020, o exame da época especial. Antes de começar, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Ora, nós temos aqui uma função g definida por ramos e nós queremos resolver o 10.1 que diz que G é contínua no ponto 1 e estão a pedir-nos o valor de k. Ora, se a função g é contínua, então o limite quando x tende para 1 menos de g de x tem de ser igual a g de 1 e isto tem de ser igual também ao limite quando x tende para 1 mais de g de x. Portanto, os limites laterais têm de ser iguais e ainda têm de ser iguais a g de 1. Ora, eu sei que g de 1 é igual ao limite, quando x tende para 1 mais, de g de x, portanto, x ao quadrado, menos 10, mais 8 ln de x. Substituindo por 1, nós ficamos com 1 ao quadrado menos 10, menos 8 ln de 1, e ln de 1 é 0. E, portanto, ficamos com menos 9. Vamos agora calcular o limite de quando x tende para 1 menos de g de x, portanto, x ao quadrado menos x, sobre k menos kx. Quando nós substituímos o x por 1, nós obtemos uma indeterminação. 0 sobre 0. E como é que nos livramos desta indeterminação? O que eu vou fazer é colocar o x em evidência, ficando com x vezes x menos 1 sobre k menos kx. Aliás, o que está no numerador, portanto, eu vou deixar vou pôr o k em evidência e ficamos com k vezes 1 menos x. Vocês reparem que x menos 1 multiplicado por menos 1 é 1 menos x. Então, posso ficar com o seguinte, portanto, menos x vezes 1 menos x sobre k vezes 1 menos x. Assim, o 1 menos x corta com o 1 menos x. E agora sim eu posso substituir o x por 1, ficando com menos 1 sobre k. Então, que valor de k é que temos de ter para a função ser contínua no ponto 1? Nós tivemos a ver que g de 1 era igual ao limite quando x tendia para 1 mais, e isso era igual a menos 9. E, portanto, menos 9 tem de ser igual a menos 1 sobre k. O que significa que k tem de ser igual a 1 nono. Pelo que a resposta certa é a opção D. Vamos então ao exercício 10.2, em que nos pedem para estudar a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão no intervalo de 1, aberto no 1, mais infinito. Portanto, temos de apresentar os intervalos em que o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, os intervalos em que o gráfico tem a concavidade voltada para cima e as abscissas dos pontos de inflexão, se existirem. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a função primeira derivada de g, que é 2x mais 8 sobre x. Não é? Portanto, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Agora vamos determinar a função segunda derivada, que é 2 menos 8 sobre x ao quadrado. Vamos determinar os zeros da segunda derivada.
Portanto, 2 menos 8 sobre x ao quadrado igual a 0. E por isso 2x ao quadrado será igual a 8. X ao quadrado será igual a 4, não é? E por isso o x é igual a menos 2 ou o x é igual a 2. Mas nós queremos estudar as concavidades, o sentido das concavidades no intervalo de 1 a mais infinito. Portanto, o ponto de abscissa menos 2 não interessa neste exercício, ok? Ora, nós tivemos a ver que o único zero da função segunda derivada, no intervalo de 1 aberto a mais infinito, era 2. Então, agora vamos ver a variação do sinal da função segunda derivada e vamos relacionar com o sentido das concavidades do gráfico de G. Relativamente ao ponto da abscissa 1, nós podemos dizer que não está definido. E porquê? Tanto que nós até tivemos a ver que o segundo ramo da função até estava definido para o ponto da abscissa 1, não é? Portanto, x ao quadrado menos 10 mais 8 é ln de x se o x for maior ou igual que 1. Só que no enunciado da 10.2 eles pedem para estudar a função g no intervalo de 1 a mais infinito, aberto no 1. E, portanto, aqui vamos considerar não definido, ok? Depois, qual é que é o sinal da função segunda derivada entre 1 e 2? Se nós substituirmos na função segunda derivada o x por um valor compreendido entre 1 e 2, digamos raiz quadrada de 2, não é? É maior que 1 e menor que 2. Vocês verão que é igual a 2 menos 8 sobre 2, não é? Portanto, menos 2, que é negativo. Portanto, o sinal é negativo. O que significa que tem a concavidade, a função g tem a concavidade voltada para cima, aliás, para baixo, no intervalo de 1 a 2. Depois, portanto, vimos que 2 é um zero da função segunda derivada e que a partir do ponto da abscissa 2, digamos, para o ponto da abscissa 3, vamos comprovar isso, portanto, para o ponto, no ponto da abscissa 3, da função segunda derivada, temos 2 menos 8 nonos, que é positivo, não é? Ora, se é positivo, então aqui temos a concavidade voltada para cima. Ora, reparem que nós mudamos de concavidade no ponto da abscissa 2. O que significa que temos ali um ponto de inflexão, ok? No ponto da abscissa 2. Deste modo, temos o gráfico G tem a concavidade voltada para cima, portanto, de 2 a mais infinito. Voltada para baixo, de 1 a 2. E, portanto, nós tínhamos visto, portanto, o enunciado pedia apenas a abscissa do ponto de inflexão, ou dos pontos de inflexão, e por isso a única abscissa para que temos um ponto de inflexão é o ponto de abscissa 2. Vamos então agora resolver o exercício 10.3 que diz o seguinte. Mostre, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos, que a função g tem pelo menos um zero no intervalo aberto da raiz quadrada de e a e. Ora, se temos que demonstrar que a função g tem pelo menos um zero neste intervalo, então interessa-me usar mais uma vez o segundo ramo da função. Portanto, este aqui, em que g de x é igual a x ao quadrado, menos 10, mais 8 ln de x. E a primeira coisa que eu posso afirmar é que
a função g, portanto, é uma soma de 3 funções. Portanto, x² menos 10 e 8ln de x. E todas estas 3 funções, portanto, uma polinomial, uma constante e uma logarítmica, e elas são todas contínuas de 1 a mais infinito. E, portanto, são contínuas no intervalo aberto da raiz quadrada de e a e. E assim, a função g é contínua no intervalo aberto de raiz quadrada de e a e. Então, como é que nós vamos mostrar que a função g tem pelo menos um zero neste intervalo? Ora, eu vou usar o teorema de Bolzano, ok? E vou calcular g da raiz quadrada de e e vou calcular g de e. Ora, g da raiz quadrada de e é, portanto, raiz quadrada de e ao quadrado menos 10 mais 8 ln da raiz quadrada de e. Vocês, portanto, sabem que a raiz quadrada de e é o mesmo que e elevado a 1 meio. Certo? Portanto, ln de e elevado a 1 meio. E, portanto, isto vai ficar e menos 10 mais 8 vezes 1 meio. Portanto, 1 meio passa cá para fora a multiplicar, vezes o ln de e. E assim ficamos com e menos 6. E e menos 6 é aproximadamente menos 3,3. Relativamente a g de e, portanto, é igual a e ao quadrado menos 10 mais 8 ln de e. ln de e é 1. E, portanto, ficamos com e ao quadrado menos 10 mais 8, ou seja, e ao quadrado menos 2, que é aproximadamente igual a 5,4. Vocês reparem que o sinal da função g mudou neste intervalo da raiz quadrada de e a e. G da raiz de e era um valor negativo e g de e é um valor positivo. Como assim é? Podemos concluir, pelo teorema de Bolzano, que existe uma abscissa C no intervalo da raiz quadrada de e a e, tal que a função g de c é igual a 0. Ok? Ou seja, a função tem pelo menos um zero neste intervalo. É tudo neste vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Não se esqueçam também de ver os restantes vídeos que temos de resoluções de exames nacionais. Neste vídeo é tudo como disse. Grande abraço e bom trabalho.